Então vamos começar, pessoal. Boa noite. Então, o que está preparado para hoje, a gente vai... Na aula passada a gente revisou como é que se calcula, né, energia cinética e potenciais e mecânica, né, para sistemas de partículas. Hoje eu vou fazer uma aula só com um exemplo onde a conservação de momento e de energia vai ser utilizada, que é o caso das colisões elásticas, né. Então a colisão elástica ela é de duas partículas, né, é caracterizada então por conservação tanto do momento linear total do sistema quanto da energia, né? Porque basicamente as duas partículas estão livres, né? E o fato das partículas estarem livres, automaticamente essas duas quantidades aqui, tanto P quanto E, vão ser conservadas. Eu vou também fazer uma análise de dois sistemas de referência, onde a gente vai analisar a colisão, né? Uma que é o referencial de laboratório usual, né, o lab, e o referencial do centro de massa, né? A gente vai analisar como é que fica a dinâmica do sistema, né, que está colidindo, né, fazendo colisão elástica, nesses dois referenciais, né? E, claro, fazer o exercício de aplicações sobre o que a gente vai discutir hoje, né? Então, basicamente, então, é aplicação do conteúdo da aula passada, né, sobre energia, né, e também momento, né. Então, a gente vai definir colisão elástica de duas partículas, né, nesse caso, como eu estava falando, como a gente está com um sistema livre, né, tanto a energia quanto o momento linear total do sistema vão ser conservados. Aqui está a cinemática do problema, né. Aqui eu já coloquei um sistema de referência inercial, que eu estou chamando de sistema de laboratório, né, que está congelado, né, usual, cartesiano. Aqui estão as duas partículas, partícula M1, M2, cada um com as suas velocidades iniciais, né, V1, V2. Aqui eu estou fazendo o caso geral, onde elas estão em direções arbitrárias, desde, claro, que em algum momento elas se encontrem, né, onde eu tenho a colisão e depois no estado final, depois que houve a colisão, elas estão livres de novo com novas velocidades, que eu estou chamando de V1', V2', né? Então aqui nós temos as velocidades iniciais, V1, V2, e as velocidades finais, V1', V2', referente a esse sistema de referência que eu estou utilizando aqui, né? E as massas, a princípio, agora são distintas, mas a gente pode fazer o caso particular onde elas são iguais, né? Eu vou começar, então, a analisar, nesse sistema de laboratório, como é que é as leis de conservação, né, explicitamente, tanto momento quanto energia, né. Então, no referencial de laboratório, a conservação de momento, né, vai ser esta equação, ou seja, o momento inicial, o momento do sistema, né, é a soma dos momentos lineares individuais das duas partículas, né, M1V1 mais M2V2, né. Isso é a configuração inicial. Isso tem que ser igual por conservação de momento, como é um sistema livre, né, a força externa total é nula, né, significa que o vetor momento linear total, que é o mesmo do centro de massa, né, é um vetor constante, né. Então significa que o momento do final tem que ser o mesmo inicial. O final é escrito aqui em termos das velocidades novas, né, V1', V2'. Então, esta equação é a conservação de momento linear, né? Lembrando que ele é uma quantidade conservada aqui porque o sistema é livre, né? Agora, a conservação de energia, que também é verdade aqui nesse sistema livre, né? No caso, as duas partículas, né, elas estão livres no instante inicial e livres depois da colisão. Então, basicamente, como elas estão livres, a única energia que elas têm, né, individualmente são as suas energias cinéticas, né? Então, basicamente, quando a gente for calcular a conservação da energia do sistema de duas partículas, né, a gente tem no estado inicial a energia cinética do sistema inicial, que basicamente é a soma das energias cinéticas da partícula 1 e da partícula 2. Como a energia é conservada, isso tem que ser igual às energias cinéticas das duas partículas no estado final, né, que está aqui explicitamente, né, aqui é a energia cinética da partícula 1 final, e aqui é a energia cinética da partícula 2 final. Sempre quadrados das velocidades para calcular apenas as energias cinéticas, né. Eu tenho o fator 1/2 aqui comum nessa equação, né, então basicamente esta equação aqui nos dá então no sistema de laboratório a condição de conservação de energia, que basicamente é a condição de energia, conservação de energia cinética, né, e esta equação é a conservação de momento. Ambas, né, ambas as leis de conservação no sistema de laboratório, né. Eu queria também ver com vocês essas mesmas condições de conservação no sistema de centro de massa, né, da colisão, ou das duas partículas, né, o CM, né.
Para isso a gente vai ter que identificar quem é o vetor velocidade centro de massa, né? A velocidade centro de massa está aqui a forma de calcular, né? Aqui em cima a gente tem então a soma dos produtos M1V, ou seja, os momentos, né? Os momentos lineares da partícula 1 e da partícula 2 no instante inicial, antes da colisão, dividido pela massa total, né? Especificamente. Então, você lembra que a soma da massa M1 com M2 é a massa total do sistema. Então, a gente tem que a massa total vezes a velocidade centro de massa tem que ser o momento total do sistema, que é a soma dos momentos individuais, né? No caso aqui relativo ao instante inicial antes da colisão. Né? Mas aqui é a expressão de como calcular a velocidade centro de massa de duas partículas, considerando as velocidades iniciais antes da colisão. Como eu já sei calcular, então, a velocidade centro de massa, eu vou escrever, então, as velocidades das partículas 1 e 2, tanto antes da colisão como depois da colisão, em termos da velocidade centro de massa, né? E da velocidade dessas partículas relativa ao centro de massa, certo? Para isso, eu vou precisar esta figura aqui. No caso aqui, eu estou fazendo, não é 3D, eu estou fazendo no plano só para simplificar, tá? Aqui eu tenho x e y, que é o sistema de coordenadas cartesianos laboratório inicial, que a gente já tinha utilizado, né? Aqui, y', x' é o sistema de referência relativo ao centro de massa, ou seja, onde a origem desse sistema de coordenadas está colado no centro de massa do sistema de duas partículas, né? Comparando esses dois sistemas de referência, tanto de laboratório, né, quanto o centro de massa, eu posso localizar qualquer partícula, né? Por exemplo, a partícula 1 localizada, né, dado a localização dela pelo sistema de laboratório, né, que é este aqui, mais de baixo, né, é designado então pelo vetor posição R1. Então, R1 é o vetor posição da partícula 1 relativo ao sistema de laboratório, mas eu posso reescrever esse mesmo vetor posição em termos das quantidades do centro de massa, né. Eu consigo ver aqui que relativo ao sistema de laboratório, a localização do centro de massa é dado pelo vetor R grande, né, que a gente já usou essa notação, né, R grande é o vetor posição do centro de massa, e a partícula 1 está localizada no sistema de referência do centro de massa por um vetor posição que é o vetor R1'. Então, quando tem linha, é relativo ao centro de massa. Né? Vocês vejam que a soma do vetor R mais R1', né, nos dá o vetor posição da partícula relativo ao laboratório. Então, eu tenho uma relação entre esses três vetores posição. Partícula 1 no sistema de laboratório, a posição do centro de massa relativa ao laboratório e a posição da partícula relativa ao centro de massa. Como essa relação é válida, né, vetorialmente aqui, se eu tomar derivada temporal em ambos os lados, eu vou ter, então, a relação entre as velocidades. Né? Então, tomo derivada temporal nas três quantidades, né? Eu vou ter, então, que a velocidade da partícula no sistema de laboratório é igual à velocidade do centro de massa do sistema de duas partículas, mais a velocidade da partícula relativo ao centro de massa, né? Que eu estou chamando de U'. Então, U' para mim é a velocidade da partícula 1, por exemplo, relativo ao centro de massa, né? É o R1' ponto, né? Explicitamente. Então, aqui eu tenho uma relação entre as velocidades no lab e as velocidades no CM, né? Lembrando que os linhas U' tem relação, tanto o 1 quanto o U2' são relativos ao centro de massa, as velocidades iniciais. Então, eu consigo essas duas relações aqui. Aqui eu estou escrevendo, então, as duas velocidades das duas partículas, partícula 1 e partícula 2, relativo ao centro de massa, né? Ou seja, o linha aqui está relativo ao centro de massa, em termos das velocidades iniciais do laboratório, que é o V1 e V2, e em termos da velocidade de centro de massa, que o vetor velocidade de centro de massa, que nós acabamos de mostrar ali em cima. Lembrando que o momento total do sistema, que é igual ao momento linear do centro de massa, né? No referencial de centro de massa, esse momento linear é nulo, né? Então, aqui, se eu fosse calcular quanto é que é o momento total do sistema medido a partir do centro de massa, ou seja, o linha, né? Ou seja, se eu fosse calcular ou designar quanto é que é o momento do centro de massa no sistema de centro de massa, ou seja, um sistema de referência que está colado em cima do centro de massa. Ou seja, o momento total do sistema, quando eu estou usando o sistema de centro de massa,
é nulo, tá? Lembrando que o momento linear total de um sistema de várias partículas, né, é igual ao momento linear do centro de massa, mas o momento linear do centro de massa, num referencial que está colado ao centro de massa, é nulo. Né? O referente a esse sistema que está colado no centro de massa, o centro de massa está parado, é estático, relativo a esse sistema. Né? Então, aqui no caso do centro de massa, a gente sabe que o momento linear total do sistema é o vetor nulo, né? Porque o centro de massa está congelado, porque eu estou com o meu sistema em cima do centro de massa, e aí, claro, o centro de massa não se move relativo a esse sistema que está colado nele, e obviamente não tem nem velocidade para ser calculado um momento linear associado. Né? Claro, isso tem implicações, né, de como é que eu escrevo relações entre as velocidades, essas aqui iniciais, no centro de massa. Então, como o momento linear do centro de massa relativo ao seu próprio sistema de referência, né, é nulo, isso implica que a soma, né, dos momentos lineares individuais das partículas no centro de massa, que são o 1 e o 2', né, é zero, né, porque a soma desses dois momentos das partículas relativas ao centro de massa no instante antes da colisão é zero se eu estou usando o sistema de referência do centro de massa. Então aqui eu tenho o correspondente da conservação de momento linear que eu tinha aqui no caso no sistema de laboratório, esta equação aqui, né? Vocês vejam que a equação é um pouquinho mais simples, né? Eu tenho que a soma dos momentos lineares relativos ao centro de massa das duas partículas tem que ser vetor nulo, né? Isso vai implicar, como o momento linear é conservado e ele vai ser sempre zero relativo ao sistema de centro de massa, né? Isso vai dar um vínculo de como é que são os vetores das duas partículas, né? Relativo ao centro de massa depois da colisão. Eu estou chamando esses dois vetores, né? O 1, 2 linhas e o 2, 2 linhas, são as velocidades, né, das duas partículas depois da colisão no sistema de referência do centro de massa. Lembrando que sempre a relação entre as velocidades das partículas relativa ao centro de massa e ao lab é essa daqui, né? No centro de massa é igual do lab menos a velocidade do centro de massa. Né? Então aqui eu estou escrevendo explicitamente, né? Então a velocidade da partícula depois da colisão no sistema de referência do centro de massa é a velocidade da partícula no sistema de laboratório, né, depois da colisão, que é o V1', menos a velocidade do centro de massa. A velocidade da partícula depois da colisão no sistema de centro de massa, que é o U2', né, é a velocidade da partícula final, né, depois da colisão no sistema de laboratório, que é o V2', menos a velocidade do centro de massa. Mas nós sabemos, né, que o momento linear do centro de massa tem que sempre dar zero, porque ele é uma quantidade conservada, né? Isso então implica uma nova equação, né, um novo vínculo para os vetores na velocidade no estado final. No estado inicial, momento total nulo implica esta equação, né, e eu tenho uma outra equação para os vetores finais, velocidades finais, né, depois da colisão. Então, a soma dos momentos das duas partículas depois da colisão, né, que vai me dar então o momento total do sistema relativo ao centro de massa, também tem que dar zero por conservação. Então, eu tenho duas equações, né? Duas equações no referencial de centro de massa que advêm da conservação do momento linear. Lembrando que aqui no centro de massa a configuração do momento total é simplificada, né? Relativo ao centro de massa, o momento total do sistema é sempre nulo, né? E aí por isso que eu consigo duas equações para as velocidades iniciais e finais no centro de massa. Aquelas duas relações ali entre as velocidades iniciais e finais, né, podem ser utilizadas para relacionar as velocidades da partícula 1 com a partícula 2, tanto no instante inicial, antes da colisão, quanto no instante final, depois da colisão, onde elas são livres. Né? Por exemplo, se eu pegar a primeira equação, esta primeira equação me relaciona o vetor velocidade da partícula 1 e 2 no centro de massa. Vai dar esta relação aqui. Ó. A velocidade da partícula 2 antes da colisão no centro de massa é proporcional, né, a velocidade da partícula no centro de massa antes da colisão, a menos uma constante de proporcionalidade e o sinal menos. Né? Então aqui eu venho na primeira equação e isolo o U2' em termos do U1'. Né? Então tem troca de sinal quando eu passo esse primeiro termo para a direita, né? E, claro, as razões das massas aparecem claramente, M1 sobre M2 e o sinal.
que me dá essa lei de conservação do momento linear no centro de massa para as partículas no instante inicial antes da colisão? Bom, eu consigo mostrar que os dois vetores das partículas relativas ao centro de massa são vetores antissimétricos. Os dois vetores são proporcionais, né? A proporcionalidade entre eles é a razão das massas, né? M1 sobre M2, né? E tem sim, direções contrárias, né? Sentidos contrários, né? O U2 é contrário, a direção e sentido do U2' é contrária ao U1'. A mesma coisa acontece para os vetores de velocidade no instante final, né? Depois da colisão no centro de massa. Esta equação, então, me relaciona a velocidade da partícula 2 com a velocidade da partícula 1 no centro de massa depois da colisão. A mesma equação aparece, a mesma forma funcional, né? Esses dois vetores também são antissimétricos, né? E a proporcionalidade é a razão das massas. Então aqui eu estou fazendo uma representação dos dois vetores, tanto antes da colisão quanto depois da colisão. No centro de massa, as direções desses dois vetores relativos ao centro de massa são bem simples. Eles são vetores antissimétricos. Tá? Então, se for representar, por exemplo, relativo ao centro de massa, as velocidades iniciais ou as velocidades finais das duas partículas, né, eles têm que ser representados como vetores antissimétricos no centro de massa. Então, a representação, né, a forma como os vetores de velocidade são representados no centro de massa tem uma simetria maior que no caso do laboratório. Né? Se a gente levar em consideração também as duas leis de conservação, né, tanto de energia quanto momento, em momento a gente já utilizou e mostrou que os vetores são antissimétricos. Né? Agora eu vou ver como é que fica a conservação de energia, que é basicamente energia cinética, né, no centro de massa. Tá? Basicamente, então, é igual como a gente fez no laboratório, né? A energia cinética inicial relativa ao centro de massa, está aqui, né? Massa de cada partícula, velocidade ao quadrado. Lembrando que as velocidades iniciais são U1', U2' no centro de massa. Claro que eu já cancelei os 1/2, né? Da expressão das energias cinéticas. Né? E aqui, por conservação, né? Isso tem que, a energia cinética inicial do sistema tem que ser igual à energia cinética final do sistema, né? Que estão escritas, então, em termos das massas e das velocidades das partículas, né, no sistema de centro de massa. Então, eu tenho uma nova equação que advém da conservação de energia, na verdade, energia cinética, no caso, partículas livres, né, mas agora no sistema de centro de massa. Essa equação aqui faz o papel desta outra equação aqui no sistema de laboratório, né, esta aqui que a gente viu. Se eu combinar esta equação da conservação de energia, né, no centro de massa e as relações das velocidades, né, dos vetores de velocidades que são antissimétricos, né, no centro de massa, tanto as iniciais quanto as velocidades finais, né, então eu venho aqui nesta equação, aonde eu tenho U2' e U2', que são as velocidades das partículas 2 antes e depois da colisão, e escrever elas em termos do vetor U1, né, que são os vetores velocidades antes e depois da colisão para a partícula 1, como eles têm relações entre si por conservação de momento no referencial de centro de massa, né, eu reescrevo a condição de conservação de energia, né, aqui. Então, aqui no primeiro termo eu tenho M1, velocidade ao quadrado U1', mais M2, e aqui então eu estou reescrevendo o vetor velocidade U2'. O vetor velocidade U2' é menos M1, M2, escrito em termos do U1'. A mesma coisa para o 2' ao quadrado, que é a velocidade de energia cinética da partícula 2 depois da colisão. Eu vou escrever ele em termos da velocidade da partícula 1. Então aqui eu consigo reescrever a lei de conservação de energia em termos só das massas, das duas massas, M1 e M2, e do vetor velocidade só da partícula 1, tanto antes quanto depois da colisão. Seguindo aqui a relação, né, obviamente eu tenho uma relação entre os vetores quadrado, né, quadrado dos vetores velocidades da partícula 1 antes e depois da colisão, a menos os termos de massa, né. Então aqui eu fatorei, né, o 1' quadrado, e vejamos o que sobra, né, aqui explicitamente, né, tem os produtos aqui, os quadrados a serem feitos, aqui continua sendo o sinal mais, porque esse menos é cancelado pelo quadrado, etc. Né?
A gente vê, interessante, que aqui no centro de massa a gente vê que eu tenho um cancelamento, né, dos fatores que estão acompanhando, os termos que dependem de massa, né, fatores que dependem de massa, que acompanham o vetor velocidade da partícula 1 antes da colisão e depois da colisão. Né? Tem um cancelamento desses dois termos, significando que os quadrados, né, dos vetores da partícula 1 antes e depois da colisão, no centro de massa, né, no referencial do centro de massa, são iguais os módulos. Para os quadrados são iguais, significa que os módulos desses vetores são iguais, certo? Então é interessante que no centro de massa, isso é uma outra coisa, né? Além dos vetores das duas partículas, tanto antes quanto depois da colisão, serem antissimétricos, os módulos dos vetores, tanto da partícula 1 e da partícula 2, se eu fizer o mesmo procedimento, né? Ao invés de substituir o O2, substituir o 1 e fazer o mesmo procedimento, a gente vai mostrar que ambos os módulos das vetores de velocidade, tanto a partícula 1 quanto a partícula 2, antes e depois da colisão, se mantêm iguais. Então, os vetores de velocidade das duas partículas são antissimétricos relativos ao centro de massa, tanto antes quanto depois da colisão, e os seus módulos, individualmente, não mudam de valor. Né? A gente tem conservação do módulo dos vetores de velocidade das partículas, né? Tanto a partícula 1 quanto a partícula 2, antes e depois da colisão. Então, o centro de massa tem uma série de particularidades, né, diferentes do sistema de laboratório. Tem várias simetrias que estão acontecendo aí relativas aos vetores de velocidades. Né? Então, os valores B absolutos se mantêm constantes, tanto do partícula 1 quanto partícula 2, antes e depois da colisão. O único problema aqui, né, eu fiz um desenho aqui dos vetores de velocidade, eu sei que eles são antissimétricos. Isso vem da conservação de momento linear no sistema de centro de massa. Mas no sistema de centro de massa, a gente não tem nenhuma direção, né, direção preferida, né, que implica que não tem como prever a direção, por exemplo, do vetor U1', que é o vetor velocidade da partícula 1, depois da colisão no sistema de referência antimassa. Eu mostrei, representei aqui que eles são antissimétricos, né? Mas a direção específica, por exemplo, do vetor U1 final no centro de massa, eu não sei para que direção é. As leis de conservação, tanto energia quanto momento, não me permitem saber no centro de massa qual é que é a direção desse vetor aqui, tanto o 1 quanto o 2. Se eu saber um, eu sei do outro, porque eles são antissimétricos, né? Mas nada me diz, vindos das leis de conservação, qual é que é a direção, por exemplo, do U1, 2', né? Claro que o U1 e o U2', que são as velocidades iniciais de antimassa, antes da colisão, isso a gente consegue determinar porque são das condições iniciais, né? A gente sabe qual é que são as condições iniciais antes da colisão. O problema é determinar aqui no centro de massa qual é que é a velocidade final, a direção e sentido da velocidade final de uma das partículas. A outra se obtém por antissimetria. Né? Então, eu vou tratar um pouquinho esse problema da indeterminação ou da falta de informação, né, que a gente tem sobre a direção, né, das velocidades das partículas no estado final, pelo menos da partícula 1, pelo menos, né, no centro de massa, claro. Então, os detalhes da interação durante a colisão, né, sempre vão nos indicar uma direção especial. Então, a gente vai ter que, só com as condições iniciais e finais, onde as partículas estão livres, não temos, usando as leis de conservação, não temos como determinar qual é, que é a direção preferencial. A gente teria que estudar mais em detalhe como é que é a física da colisão, né? Qual é que é o tipo de interação entre essas duas partículas, para a gente entender qual é que é a direção preferencial no estado final relativo ao centro de massa, por exemplo. Tá? Então, para cada caso, a gente teria que analisar o que está acontecendo. Né? Aqui eu estou fazendo o caso geral, eu não estou fazendo nenhuma hipótese de como é que é a interação. Né? Essa é uma caixa preta, não sei qual tipo se é atrativo, repulsivo, o que está acontecendo ali. Obviamente eu estou assumindo só que é central, né? Que é tipo de força central, mas que é o que a gente assumiu para sistemas de partículas, né? Que as forças de interação internas, né, das partículas são forças centrais, né, tipos centrais. Onde a terceira lei, versão forte, é obedecida, né, por exemplo. Então, a gente não tem como saber qual é, que é a direção preferencial se eu não souber detalhe do que está acontecendo durante a colisão. Né? Então, eu vou seguir a
a minha análise sem saber, tá? Claro, eu vou ter uma incerteza na determinação. Então, se eu estou analisando só o instante inicial e final, onde as partículas já estão livres, né? Eu vou ter que... Sempre vai ter uma incerteza embutida, porque eu não sei a direção específica, né? Eu vou chamar essa direção preferencial, né, que é a provável direção da velocidade final das partículas referente ao centro de massa, como sendo a direção n-chapéu. Então, n-chapéu é o vetor, é o versor, né, o vetor unitário, na direção, então, especial, né, que vai ser obtido, obviamente, um estudo mais detalhado do tipo de interação entre as duas partículas. Né. Mas eu vou supor, por exemplo, que a velocidade final, né, da partícula 1 no centro de massa, que é o vetor U1, 2 linhas, né, está apontando nessa direção especial, que eu chamei de direção n-chapéu. E, claro, a gente sabe que o módulo desse vetor, né, o módulo vetor U2 linhas é igual ao módulo vetor U1 linha, né, como a gente acabou de mostrar aqui por conservação de energia. Né. O vetor, tanto a partícula 1 quanto a partícula 2, mantém os seus módulos, né, antes e depois da colisão. Claro, relativo ao centro de massa. Né. Então, o vetor da partícula 1 depois da colisão está apontando na direção especial n-chapéu, que eu estou assumindo que essa é provável, né? E módulo, o módulo do vetor velocidade antes da colisão no centro de massa. Né? Certo? Então, eu tenho esta relação no centro de massa para o vetor velocidade final, né? Apontando na direção n-chapéu e o mesmo módulo da condição inicial. Né? A mesma coisa vai acontecer com o vetor U2 linhas, que a gente sabe que é antissimétrico, né? Aponta em sentido contrário ao U1, 2 linhas, né? A gente já sabe como calcular, né? Por conservação de momento, eles é antissimétrico com 1, 2 linhas, mas o 1, 2 linhas, acabei de mostrar aqui que ele pode ser escrito em termos da posição preferencial n-chapéu, né? Tá aqui explicitamente. Então aqui eu substituí o 1, 2 linhas em termos do 1 linha, que é a direção preferencial. E aí, de novo, a gente tem uma segunda equação, que é a equação para o vetor da partícula 2 depois da colisão no centro de massa. Aqui eu estou só analisando o centro de massa, claro. Tem módulo U2 linhas, por conservação, a gente mostrou, né? Mantém o mesmo módulo antes da colisão. Aponta em sentido contrário à direção n-chapéu, porque esses dois vetores, né, partícula 1 e partícula 2, são antissimétricos, que a gente obteve ali por conservação de momento linear no centro de massa. Essas duas equações aqui, né, que eu acabei de mostrar, esta e esta, né, vão dar toda a informação possível sobre os resultados da colisão no centro de massa. Né? Porque aqui a gente já tem as direções, né, e os módulos dos vetores. Os módulos dos vetores são obtidos a partir das condições iniciais. Né? Porque os módulos dos vetores na velocidade, depois da colisão são determinados, são iguais os módulos, né, antes da colisão. E isso a gente consegue obter das condições iniciais. Então, toda a incerteza do resultado, né, da minha análise física do que acontece com a colisão, né, do referencial de centro de massa, né, vem do desconhecimento de como é que ocorre, né, qual é que é o mecanismo de interação entre as duas partículas que ocorre durante a colisão. Né. Lembrando que a gente está analisando o caso depois livre, né, onde elas já interagiram e já estão livres. Né. E aí vai ser, a incerteza vai estar embutido nesse vetor n-chapéu, que é a direção preferencial das partículas no estado final no centro de massa, né, no referencial de centro de massa. Então, o n-chapéu é arbitrário, porque a gente não sabe os detalhes da colisão. Né? Qual é que é o tipo de interação específica. Né? As leis de conservação, momento linear e energia não são suficientes para determinar quanto é que é n-chapéu, né, no centro de massa. Agora eu fiz tudo que é possível aqui no centro de massa, né? Analisamos as velocidades iniciais e finais, como é que são as configurações dos dois vetores, tanto no início quanto no fim, né? Antes e depois da colisão no centro de massa. Agora eu vou voltar para o laboratório e analisar como é que ficam então as velocidades finais, V1, V2 linhas, né? No lab. Eu já analisei essas coisas, né? Essas características aqui no sistema de centro de massa. A gente já determinou tudo que é possível. Determinamos as direções e os módulos das velocidades finais no centro de massa. Agora eu vou voltar e analisar o mesmo, né? Como é que ficam as velocidades finais, né? No lab, certo? Usando, claro, informações que eu já
já analisei no centro de massa, né? Então eu vou tentar reescrever as velocidades finais das partículas no sistema de laboratório em termos das velocidades iniciais do sistema de laboratório, da velocidade de centro de massa e dessa direção preferencial lá no sistema de centro de massa que eu chamei N chapéu. É isso que eu vou tentar fazer. Escrever esses dois vetores em termos das velocidades iniciais no lab, da velocidade de centro de massa e desse versor N chapéu, que é a direção preferencial, né, dos vetores na condição final, né, no sistema de centro de massa. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou escrever os dois vetores velocidades iniciais no centro de massa primeiro, né? Então, aqui eu estou escrevendo tanto o 1' quanto o 2', lembrando que esses dois vetores são os vetores velocidade da partícula, né, 1 e 2, no centro de massa. Eu sempre consigo calcular as velocidades relativas ao centro de massa a partir das velocidades no lab, menos a velocidade do centro de massa. Se vocês voltarem lá atrás, a gente discutiu isso, né? Como é que eu escrevo as velocidades relativas ao centro de massa comparado com as velocidades no lab, né? A relação entre as duas é só subtrair a velocidade do centro de massa. Então aqui, começando com a partícula 1, no centro de massa, o vetor velocidade dela está aqui, é escrito em termos do vetor velocidade no lab, menos a velocidade do centro de massa, né? Aqui eu só estou dando o detalhe, né, de quanto é que é o vetor velocidade centro de massa. A gente calculou, né, eu já disse para vocês quanto é que é, né, M1V1 mais M2V2 dividido pela massa total do sistema. Claro que o velocidade centro de massa aqui está sendo escrito em termos das variáveis de laboratório, né? As velocidades que estão aqui são as velocidades da partícula 1 e 2 no lab, né? Aqui eu estou só escrevendo explicitamente essa subtração, né? Então, o segundo termo, eu tenho dois termos do numerador. Claro, eu tenho que fazer o MMC, né, dessas duas quantidades, né? Então, aqui eu tenho menos M1V1 mais M2V2 dividido pela massa total. Faço o MMC, né, que eu tenho a velocidade V1, né? Então, quando eu faço o MMC da massa total, aqui esse termo aqui vai virar M1V1 mais M2V1, né? Certo? Eu vejo que eu tenho um cancelamento de dois termos no vetor V1, o que sobra aqui é apenas a massa 2 e a diferença da velocidade V1 e V2. Então, basicamente, eu consigo mostrar que a velocidade da partícula 1 no centro de massa, né, no instante inicial, antes da colisão, pode ser escrito em termos de uma relação entre as velocidades da partícula 1 e 2 antes da colisão, no sistema de laboratório, que é o V1 e o V2. Então, desta equação aqui, eu consigo mostrar explicitamente que o U1', vetor U1', está relacionado com esse vetor diferença das partículas antes da colisão no sistema de laboratório. Então, aqui eu tenho uma relação direta entre as velocidades iniciais das duas partículas no centro de massa comparado com o lab, né? Certo? Então, tem a razão das massas e a diferença dos vetores de velocidade. A mesma coisa para a partícula 2, né? É que eu estou com a velocidade da partícula 2 no centro de massa, é igual à velocidade da partícula 2 no sistema de laboratório, menos a velocidade de centro de massa. É o mesmo procedimento que está ali, né? Substitua a velocidade de centro de massa, que é M1V1 mais M2V2 dividido pela massa total, faz o MMC, aí as massas vão multiplicar, a soma das massas vão multiplicar pelo V2, né? Então aqui eu tenho M1V2 mais M2V2. De novo, aqui eu tenho um cancelamento, só que agora é a velocidade V2, né, que vai ser cancelado. E sobra, então, agora uma subtração de V2 menos V1, né, e a massa que está acompanhando essa subtração é a massa M1 e não a M2, como o caso anterior. Mas, de novo, eu tenho a velocidade da partícula 2 no centro de massa, no início, antes da colisão, comparado com as velocidades das duas partículas, né, antes da colisão no sistema de laboratório. Como aqui em ambos os casos eu tenho uma diferença dos vetores de velocidade das duas partículas, né, 1 e 2, eu vou compactar a notação e vou chamar vetor V, né, vetor V, a velocidade relativa entre a partícula 1 e 2. Né? Então eu vou chamar a diferença, o vetor de diferença V1 menos V2, de V, e esse vetor V é a velocidade relativa. Então eu consigo já ver aqui, né, que as velocidades das duas partículas no centro de massa são proporcionais, né, proporcionais a esse vetor velocidade relativa das partículas, né, antes da colisão. Então está claro aqui, só reescrevendo, né, o 1',
é diretamente proporcional ao vetor velocidade relativa, tá aqui, né? Então, quem está acompanhando é a massa M2 pela massa total, positivo. E a mesma coisa para o U2', né? Tá aqui, só que aqui, claro, eu toco o sinal, né? Aqui eu tenho que inverter a ordem, né? Aqui eu tenho menos o vetor velocidade relativa, né? Então eu tenho a troca de sinal, né? Mas ainda continua a proporcionalidade. A proporcionalidade é massa M1 pela massa total, né? M1 pela massa total e a troca de sinal, porque está invertido aqui a ordem dos vetores V1 e V2. E aí, finalmente, eu vou conseguir descrever, então, as velocidades finais das duas partículas no lab, né? V1', V2', em termos desses três vetores. Quatro vetores, perdão, né? Quatro vetores, tá? Os vetores velocidade inicial no lab, que é o V1 e o V2. O vetor de velocidade relativa, que é a subtração entre o V1 e o V2. E o vetor aquele arbitrário, né, no sistema de centro de massa, que é o N-chapéu, que seria a direção preferencial, né, no centro de massa para as direções das partículas, as velocidades das partículas no estado final. Então, vamos lá. Então, a velocidade da partícula 1, depois da colisão no sistema de laboratório, tá, é a velocidade da partícula no sistema de centro de massa, depois da colisão, mais a velocidade de centro de massa. Como é que eu sei que é essa equação? Bom, é só vir aqui e inverter, né? Então, aqui eu estou escrevendo o V1 em termos do U1, né? Trocar a ordem aqui. Se eu passar a velocidade de centro de massa para cá, eu tenho uma soma, né? Então, as velocidades no lab, basicamente são a soma das velocidades no centro de massa mais o vetor velocidade do centro de massa. Então, aqui eu estou escrevendo a velocidade final da partícula no sistema de laboratório é a velocidade da partícula no sistema de centro de massa, depois da colisão. A gente acabou de mostrar, né, que a velocidade final da partícula 1 depois da colisão é escrita em termos do vetor n-chapéu e do módulo do vetor velocidade no centro de massa inicial, né? E aqui está já a forma conhecida da velocidade de centro de massa. Né? Obviamente, aqui a gente tem que fazer uma última substituição, né, de quanto equivale o módulo do vetor 1', né? Módulo do vetor 1'. Eu vou escrever ele, claro, em termos do vetor V, né, explicitamente. Lembrando aqui, ó. O vetor 1', é escrito em termos do vetor velocidade relativa e uma razão das massas, né? Tomando o módulo, claro, né? Então, por isso que aparece daqui para cá, né? Nós temos a velocidade relativa, módulo, né? E a razão das massas, né? Que é M2 sobre a massa total. M2 sobre a massa total, aqui o centro de massa está igual, né? Então, aqui eu só estou reescrevendo esse último termo em termos da velocidade relativa, módulo, e o n-chapéu. A mesma coisa para a partícula, a velocidade da partícula no sistema de laboratório depois da colisão, é a velocidade da partícula depois da colisão no sistema de centro de massa, né? A gente acabou de mostrar quanto é que ela vale, né? Por conservação de momento linear e conservação de energia, né? No centro de massa, a gente mostrou que o U2' é menos o vetor U2', módulo, né, do U2', n-chapéu. Só lembrar de onde é que eu estou tirando essa informação. Aqui, ó. Quando a gente usou conservação da energia, né, cinética e momento linear no centro de massa, eu mostrei que o vetor U2' está relacionado com o n-chapéu e o módulo do vetor velocidade no centro de massa antes da colisão, que é o U2'. Então, explicitamente, é esta equação que eu estou usando aqui na escrita desse segundo termo, né? Este cara aqui. Né? Lembrando que o módulo do 2', acabamos de calcular aqui, ó. O módulo 2' é M1 sobre a massa total, módulo do vetor velocidade relativa. Menos o módulo desse vetor. O módulo desse vetor, a gente acabou de mostrar quanto é que é, né? Certo? Lembrando aqui quem é V, né? V é o módulo de V, que é a diferença entre as duas velocidades, né? V1 e V2 no instante inicial, antes da colisão, né? Se eu pegar essas duas expressões das velocidades finais do lab e fazer a subtração de V1 menos V2, eu vou ver, obviamente, que eu vou ver que eu vou ter também o mesmo módulo, né? Se eu pegar essas duas velocidades, fazer a subtração de V1 com V2', V1' com V2', né?
Claramente eu vejo. Você consegue ver que as velocidades de centro de massa vão cancelar, obviamente, quando eu subtrair V1 menos V2, né, as velocidades de centro de massa cancelam, e eu tenho, então, a diferença entre essas duas quantidades, que basicamente é a diferença entre essas duas quantidades aqui, né, esta com esta, né. E basicamente vai dar módulo de V também, né, explicitamente. Certo? Consegue checar isso claramente. Tá? E claro, V1 menos V2, dá para calcular ali explícito, né? É só escrito em termos do módulo do vetor velocidade relativa e do versor em chapéu. Pode calcular explicitamente, né? Só fazendo a subtração mesmo, né? É dessa expressão aqui com esta expressão aqui, em termos do N chapéu. Muito bem. Feito isso, agora eu vou escrever, perguntar, né? Tentar saber quais são então as direções preferenciais das duas partículas, né, no estado final, depois da colisão, V1', V2', no lab, né? A gente mostrou que no centro de massa não tem como saber, tem uma incerteza. A gente diz que é a direção N chapéu, né? Mas a gente não consegue designar quanto é que vale essa direção, né? Ela pode assumir qualquer valor arbitrário, desde que eu não saiba, né, qual é que é os detalhes da colisão. Se eu não sei os detalhes da colisão, eu não sei em que direção específica é o vetor N chapéu. Eu só sei que essa direção é a direção das partículas no estado final, no centro de massa, no referencial de centro de massa. Eu vou fazer a mesma pergunta no lab, né? Então, eu quero saber se existe alguma direção preferencial possível para os dois vetores de velocidade depois da colisão no lab. A mesma pergunta que eu fiz no centro de massa. Para fazer isso, então, eu vou escrever não os vetores de velocidade das partículas no lab depois da colisão, mas em termos dos seus momentos lineares, né? Então, eu vou calcular quanto é que é o P1', P2'. Então, P1', P2', nada mais é. O P1', por exemplo, é o momento linear da partícula A1 depois da colisão, né? É a massa da partícula, M1, multiplicada pelo seu vetor velocidade. Só que o seu vetor velocidade, V1, pode estar escrito, né? Está escrito em termos da velocidade de centro de massa, né? E do vetor U2', né? Basicamente é isso daqui, né? Lá a equação de cima e multiplicamos ambos os lados por M1, né? Com isso eu obtenho o momento da partícula 1 depois da colisão, em termos do momento da partícula depois da colisão no centro de massa, e M1 vezes a velocidade do centro de massa. Aqui, explicitamente, né? M1 vezes a velocidade do centro de massa, mais M1 vezes a velocidade da partícula depois da colisão no centro de massa. Lembrando que esse vetor aqui é escrito em termos daquela direção preferencial no centro de massa, o N chapéu, né? E o módulo da velocidade relativa a V, né, explicitamente. Como a gente mostrou aqui, né, antes. Certo? Lembrando que quando a gente viu forças centrais, né, e aqui a gente está lidando com uma colisão de duas partículas, ou seja, aqui a gente tem um sistema livre de duas partículas. Quando a gente analisou o sistema de forças centrais entre duas partículas, a gente definiu a massa reduzida do sistema de duas partículas, né? Lá em forças centrais a gente até mostrou que toda a dinâmica, né, do sistema de duas partículas, na verdade, poderia ser reduzida à dinâmica de uma única partícula e que tem a massa reduzida μ, né? Então, só para lembrar, né, num sistema de duas partículas, eu posso definir, então, a massa reduzida μ. Lembrando que a massa reduzida é o produto das massas das partículas dividido pela massa total, né? Eu só estou lembrando isso para reescrever esse segundo termo aqui, né, que depende da massa total, né? O M2 dividido por M1 mais M2 é proporcional à massa reduzida do sistema. Então, eu só vou reescrever esse segundo termo em termos da massa reduzida. Tá? Então, o momento linear da partícula 1 depois da colisão no lab, no sistema de laboratório, é a massa da partícula 1 multiplicada pela velocidade de centro de massa, mais M1 vezes a velocidade da partícula depois da colisão no centro de massa, que a gente pode escrever em termos de V, de N chapéu e da massa reduzida, né, do sistema. Lembrando que M1, M2 dividido pela soma das massas é a própria massa reduzida do sistema. Já aparece explicitamente aqui, né? Já aparece explicitamente aqui a massa reduzida do sistema nesse segundo termo aqui. Então aqui eu escrevi o momento da partícula 1 depois da colisão no lab em termos da velocidade de centro de massa e do vetor N chapéu e do modo da velocidade relativa a 1, 2.
das velocidades relativas das partículas no lab, né? A mesma coisa, eu posso calcular o momento linear da partícula 2 depois da colisão no lab, né? Da mesma forma, né? Massa da partícula 2 vezes a sua velocidade no lab, né? Depois da colisão. De novo, é escrito em termos da velocidade de centimassa e da velocidade da partícula 2, né? Depois da colisão no centro, no referencial de centimassa. É isso aqui, é esta velocidade aqui. Multiplicado por m2, ambos os lados. Eu tenho esta equação aqui. De novo, eu escrevo o momento linear da partícula 2 no lab, depois da colisão, em termos de três vetores, né? Ou três quantidades, né? Velocidade de centimassa, o módulo da velocidade relativa entre as duas partículas, né? A massa reduzida do sistema e o versor n chapéu, né? Que é a direção preferencial no centro de massa, que a princípio é arbitrária se eu não sei os detalhes da colisão, né? A gente consegue mostrar que se eu somar, né, obviamente, a obviedade ululante, né? Se eu somar os momentos, né, da partícula 1 e 2, depois da colisão no lab, né, que são somar essas duas quantidades, se a gente somar, dá para ver que basicamente isso aqui vai dar o que a gente já esperaria, né? Isso vai dar massa total, m1 mais m2, vezes a velocidade de centimassa, que é o momento linear de centimassa no sistema de laboratório. Então, o que a gente obteve aqui como novidade, combinando quantidades que a gente definiu a partir do referencial de centimassa, continua tendo autoconsistência, né? O momento linear do sistema no lab, que é a soma dos momentos lineares P1', P2', continua sendo corretamente a massa total, né? Massa total do sistema, multiplicado pela velocidade do centro de massa, que é o correto, né? Se a gente está analisando o sistema no lab, né? Claro que esse momento é conservado, né? O valor de PCM no lab tem que ter sempre o mesmo valor, né? Significa que no lab a gente tem uma redistribuição entre os momentos lineares das partículas, lembrando que na soma dos momentos, né, essa soma tem que ser mantida constante, né? A soma dos momentos lineares iniciais tem que ser igual aos finais se as partículas estão livres por conservação de momento linear. Então eu tenho que fazer um rearranjo dos momentos, né, dos vetores, momentos lineares, para conservar momento linear total antes e depois da colisão, explicitamente. Aqui eu vou só reescrever, introduzir uma nova notação. Aqui eu escrevi os dois momentos lineares, da partícula 1 e 2 no lab depois da colisão, em termos da massa de cada partícula, multiplicado pela velocidade de centimassa, que são dois vetores distintos, né? Lembrando que aqui eu tenho m1, velocidade de centimassa, m2, velocidade de centimassa. Claro, são vetores proporcionais, né? Mas são dois vetores distintos se as massas são distintas, né? Eu vou só dar nomes diferentes para esses dois vetores. Eu vou chamar P1 estrela e P2 estrela, tá? Os vetores massa 1, velocidade de centimassa, massa 2, velocidade de centimassa. Só para dar uma compactada na notação, as duas equações para os momentos das partículas, né? No estado final, no lab, né? São esses dois vetores que eu acabei de definir, né? O P1 estrela e o P2 estrela, mais ou menos μv n chapéu, né? Só lembrando aqui, ó. O P1', este cara aqui eu chamei de P1 estrela vetor, mais μv n chapéu. E o P2' é este cara aqui que eu chamei de P2 estrela, né? Vetor P2 estrela, menos μv n chapéu. Então eu estou só compactando a notação, né? Dos momentos lineares da partícula depois da colisão no lab, em termos da velocidade de centimassa, que está dentro desses vetores T estrela, né? E, claro, a massa reduzida do sistema, o módulo da velocidade relativa entre as duas partículas e a direção preferencial no centro de massa, que é o n chapéu. Certo? Lembrando que, como eu tenho soma vetorial aqui, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui para o caso da partícula 1, o vetor P1, né? Como ele é um vetor soma, né? Aqui está o vetor P1. Ele é o vetor soma P1 estrela, o vetor P1 estrela. O vetor P1 estrela é um vetor que aponta na direção da velocidade de centimassa, multiplicado por M1, né? Ele é uma soma deste vetor, né? Com um vetor que aponta na direção n chapéu e que tem módulo μv, certo? Então aqui eu vou só aumentar um pouquinho a figura para vocês entenderem
eu estou aqui representando geometricamente esta equação, que é uma soma de 3 vetores, né? O vetor P1', tá? É o vetor P1 estrela, que é este cara aqui, né? Que é a massa N1 vezes velocidade de centimassa, vetor velocidade de centimassa, né? Mais o vetor μv n chapéu. Então, este vetorzinho pequenininho aqui, eu estou chamando de vetor μv n chapéu. Lembrando que n chapéu eu não sei, é arbitrário, eu não sei qual é que é a direção deste vetor. Tá? Eu só estou designando que ele é o vetor preferencial no estado final no sistema de laboratório. Então aqui, devido à arbitrariedade da direção n, ele pode ter qualquer direção. Tá? Isso significa que esse vetor aqui, μn, μv n chapéu, é um vetor que tem raio, que descreve um círculo, né? Se eu considerar todas as possibilidades, né? Como o n chapéu é arbitrário, esse vetor tem mesmo módulo sempre, né? O módulo é μv, mas a direção é quaisquer aqui, tá? Isso vai fazer com que o vetor μv n chapéu faça, né? Construa, né? Associe as diferentes direções dele a um círculo, né? Um círculo de raio μv, né? E esse círculo de raio μv significa todas as direções possíveis, né? Arbitrárias deste vetor. O vetor μv n chapéu, como n chapéu eu não sei qual é a direção, eu vou considerar todas as possibilidades. Todas as possibilidades significa que o vetor μv n chapéu é responsável, né, por um círculo de raio μv explicitamente, né, quando eu considero todas as possibilidades. Aqui eu estou fazendo uma configuração possível, né? Lembrando que o vetor n chapéu pode correr qualquer direção dentro desse círculo aqui, né, em cima desse círculo. E aqui eu estou colocando só uma forma possível, né? Eu tenho um triângulo não retângulo aqui, que me dá o vetor soma, que é o P1, somando os vetores P1 estrela, que é este cara, que proporciona o vetor velocidade de centimassa, e este vetor aqui, que é arbitrário, né, que cobre um círculo aqui. Aqui é uma foto de uma possível direção do n chapéu, né? Essa, oblíqua aqui, né? Certo? Então, a princípio, eu tenho que lembrar que a direção do n chapéu é qualquer, né? Mas claro, eu vou ver relações, né? Lembrando, só para anotação, o ângulo entre o vetor P1', né, e o vetor P1 estrela, né, que é este ângulo aqui, né, eu vou chamar de θ1. Então, θ1 é o ângulo entre o vetor P1, que é o vetor velocidade da partícula no lab depois da colisão, e este vetor que eu construí a partir da velocidade de centimassa. Vocês conseguem ver aqui, ó, que se μv, que é o tamanho do raio, né, desse círculo que o vetor μv na n chapéu vai formar, né, devido às diferentes possibilidades de direções para n chapéu, né, vocês vejam que se μv for maior que m1 vc, ou seja, se este vetorzinho aqui for maior que este vetor aqui, que é o vetor P1 estrela, ele vai estar contido dentro do círculo. Se ele está contido dentro do círculo, não tem como determinar, né, não há limitação para o ângulo θ1. Né? Então, eu consigo ver algumas relações. Né? Se o produto μv for maior que m1vc, que é a velocidade de centimassa, né, módulo da velocidade de centimassa, este vetor aqui vai estar dentro do círculo, e aí eu não consigo determinar quanto é que é um vínculo, né? Eu não consigo determinar vínculos para o θ1. Né? Pode ser qualquer valor. Né? Mas, se o contrário ocorre, né? Se μv for menor que m1 vcm, que é este caso aqui, né? Eu estou com o vetor, o raio, né? O raio μv é menor que o tamanho deste vetor, né? Que tem tamanho m1 vcm, né? E neste caso aqui, que é esta configuração que eu acabei de mostrar, né? Aí tem um ângulo máximo, tá? Existe um ângulo θ1 que tem tamanho máximo, que eu vou chamar de θ1 máximo, né? E quando é que vai ocorrer esse ângulo máximo aqui entre o P1 e o P1 estrela, né? P1', perdão, e o P1 estrela, certo? Ele vai ocorrer quando
Esses dois vetores aqui, né, este P1 estrela e o vetor μv n chapéu forem, perdão, quando o P1 linha e o μv n chapéu forem perpendiculares. Ou seja, se eu tiver esta configuração aqui, onde eu tenho um triângulo retângulo, né? Se eu tiver um triângulo, vocês conseguem ver aqui que nessa relação o θ1 é pequenininho, se eu baixar mais aqui a direção, se eu tornar aqui o vetor n chapéu na direção horizontal, eu vou diminuindo, diminuindo, diminuindo o tamanho de θ1, né? Explicitamente. Mesma coisa se for baixando para cá. Mas se os vetores P1' e o μv n chapéu forem perpendiculares, que é esta configuração aqui, né? Neste caso eu tenho um triângulo retângulo e vocês conseguem entender que neste caso, quando a gente tem um triângulo retângulo, o ângulo θ1 vai ter o seu valor máximo, né? Você consegue ver se for menor que 90 graus, né, esses dois vetores, eu sempre vou ter um θ1 menor que o valor máximo. E aí a gente consegue determinar quanto é que é o valor desse ângulo θ1 máximo, né, que é quando o P1' é perpendicular ao vetor μv n chapéu. Isso vai acontecer quando a gente tem essa configuração de triângulo retângulo, e aí eu consigo calcular por geometria quanto é que vale este ângulo, né, que é o θ1 máximo, né. Se eu tenho um triângulo retângulo, significa que o seno deste ângulo, ou seja, seno de θ1 máximo, é o cateto oposto pela hipotenusa, né? O cateto oposto é o módulo deste vetor, que é μv, certo? Dividido pela hipotenusa, que é o vetor maior aqui, que é o vetor m1 multiplicado pelo vetor velocidade do centro de massa. Que tem este módulo, né? m1 vcm. Então, esta razão aqui do cateto oposto pelo cateto adjacente no triângulo retângulo me dá quanto é que é o seno do θ1 máximo, né? O maior ângulo entre o vetor P1' e o vetor M1 VCM, certo? Eu só aqui estou abrindo, escrevendo explicitamente em termos das massas, né? Eu só abri quanto é que é a expressão da massa reduzida, né? Mas igual, o ângulo aqui, o seno desse ângulo θ1 máximo depende da razão entre o vetor velocidade relativa e o vetor velocidade centimassa e a massa reduzida do sistema dividido por M1, certo? Então, o ângulo máximo, θ1 máximo, vai ocorrer quando o versor n chapéu é perpendicular, né, ao vetor P1', né, que é a velocidade da partícula, o momento linear da partícula, depois da colisão no lab, no sistema de laboratório. A mesma restrição vai acontecer com a partícula 2, né? Lembrando que eu tenho também uma soma vetorial, né? O vetor momento linear da partícula 2 é a soma desses dois vetores, né? É o vetor P2 estrela somado com o vetor menos μv n chapéu, que é o vetor contrário, né? O vetor antissimétrico do mais μv n chapéu. Tá? De novo, a gente consegue entender que o ângulo máximo entre o momento da partícula 2 depois da colisão no lab, que é o P2', né? Como sempre é dado pela soma desses dois vetores, né? Aqui está explicitamente quem é o vetor menos μv n chapéu, né? Que é associado ao vetor arbitrário n chapéu, também escreve um círculo. A gente vê que o θ2 vai ser máximo quando a gente tiver triângulo retângulo também, né? Ou seja, o P2' tem que ser perpendicular ao n chapéu. Mesma coisa, né? O seno desse ângulo θ2 máximo vai ser o cateto adjacente, que tem cateto oposto, perdão, que tem o mesmo módulo, né? Apesar do sinal menos aqui, não importa, né? O módulo vai continuar sendo μ vezes v, lembrando que v é o vetor velocidade relativa a módulo, né? Dividido pelo módulo da hipotenusa, que é o vetor maior aqui, que no caso é o m2 VCM, né? m2 VCM, né? Então, eu consigo calcular os dois ângulos máximos, né, que os vetores momentos lineares da partícula depois da colisão fazem com esse vetor n chapéu, que é o vetor preferencial no centro de massa, como a gente disse, que é arbitrário. Mas na condição onde eles são perpendiculares, né, a gente consegue determinar pelo menos os ângulos, né, entre os vetores, né, entre o P1' e o vetor proporcional, centro de massa, velocidade de centro de massa, e o P2' e o vetor proporcional à velocidade de centro de massa. Resumindo, né, nesta configuração específica, eu consigo saber qual é que é o ângulo entre os vetores momentos lineares e o vetor
proporcional ao vetor velocidade centro de massa. São simétricos, né? A única coisa que mudou aqui na expressão é a massa, né? Que vai aqui no denominador, né? M1 para o θ1 máximo e M2 para o θ2 máximo, né? Bom, com isso eu fiz toda a análise possível para colisões elásticas, tanto vendo a colisão no sistema de laboratório, quanto no centro de massa, né? Até no centro de massa. A física é um pouquinho mais simples, né, do ponto de vista da simetria. Existe muito mais simetria no referencial de centro de massa que no sistema de laboratório. Isso fica a dica, né, quando for resolver problemas de colisão, talvez, se o problema é muito complicado das condições iniciais, talvez seja mais fácil começar pela análise do centro de massa, onde a gente tem alta simetria, porque a gente sabe que os vetores velocidade são antissimétricos e os módulos deles são conservados da condição inicial para a condição final, né? Então, o centro de massa é muito mais fácil de analisar a dinâmica do ponto de vista de momentos, né, lineares e velocidades do que no sistema de laboratório, né? A facilidade é porque é zero, né, o momento linear total do sistema no referencial do centro de massa. Isso facilita muito, né, as expressões. Bom, dado toda essa análise no lab, no centro de massa e a questão da arbitrariedade, se eu não sei especificamente como é que é a cara da colisão, né, ou seja, a arbitrariedade de não saber, né, não ter informação sobre a cara específica da colisão, da interação entre as duas partículas, né, é uma caixa preta para nós nessa colisão elástica. A informação toda sobre essa arbitrariedade está nesse vetor N chapéu, né, que é o vetor inicial de saída dos vetores de velocidades no estado final no centro de massa. Bom, agora eu vou fazer alguns problemas de aplicação, né, para algumas configurações particulares das colisões elásticas de duas partículas, né, tentando utilizar essas equações que a gente acabou de mostrar aqui. Não, obviamente eu não vou trabalhar com, porque vocês já sabem da Física 1, que basicamente é sistema de laboratório, né, não vou repetir o lab, eu vou tentar focar mais nessas informações que a gente obteve combinando o lab com centro de massa, que é a novidade aqui em mecânica clássica, né? Certo. Então, meu primeiro exercício de fixação, né, eu vou considerar, então, colisão elástica, que é o nosso caso, né? Lembrando que eu estou aqui analisando colisão elástica como um exemplo particular do que a gente viu na aula passada sobre conservação da energia, né? No caso aqui, colisão elástica conserva momento linear, porque o sistema é livre, e também conserva energia, no caso cinética, né? Porque as duas partículas estão livres, né, no estado final, então elas não têm energias potenciais, né, nem externas nem internas, apenas cinéticas, né? Ou seja, a energia que é conservada é basicamente a energia total do sistema antes e depois da colisão, na forma de energia cinética total, né? A colisão elástica é um exemplo de conservação de E e de P, né, explicitamente. Então aqui eu estou analisando colisão elástica, só que aqui as massas das partículas são iguais. Então, ao invés de serem diferentes as massas M1 e M2, as duas massas são iguais, tá? E aí uma configuração inicial, ou seja, uma condição inicial para a colisão. Aqui, para essa colisão, além das massas serem iguais, uma das partículas está em repouso, tá? Ou seja, eu vou considerar que a partícula 2 está em repouso, tá? Então aqui eu estou escrevendo tanto a velocidade da partícula 1 quanto da partícula 2 antes da colisão, né? No sistema de laboratório, esse é o V1 e o V2, né? Um deles é nulo, vou assumir que a partícula 2 está em repouso, e tem uma outra partícula aqui, que é seria o projétil, né? Tem velocidade v, tá? Que seria a versão é o vetor velocidade relativa, mas como ela está em repouso, né? Lembrando que velocidade relativa é a diferença entre v1 e v2, né? A diferença entre v1 e v2 é justamente o vetor velocidade relativa, né? Explicitamente. Então aqui eu tenho massas iguais e a condição inicial é esta. Lembrando que aqui o projétil está entrando em alguma direção contra um alvo fixo. É isso, tá? Aqui é uma colisão elástica com um alvo fixo, né? Um projétil com um alvo fixo em 2D, né? Em 2D, explicitamente. Não estou fazendo unidimensional, é um caso geral, onde o vetor velocidade da partícula 1 é genérico. É a velocidade v, direção v, alguma direção específica, desde que chegue, claro, né? Colisione com o V2, né? Bom, o que eu quero saber aqui é qual é que é o ângulo, né? Qual é que é o ângulo entre as velocidades finais após a colisão, certo?
Então, obviamente, aqui eu quero saber qual é que é o ângulo entre as velocidades finais V1', V2' no lab, né? Dada essas condições iniciais. Então, sabidas as condições iniciais, sabendo que é colisão elástica, qual é que é o ângulo formado entre as velocidades das partículas, né? V1', V2', depois da colisão. Só sabendo isso, né? Massas iguais e colisão projétil com alvo fixo, né? Explicitamente. Bom, o que eu vou fazer? Eu acabei de mostrar aqui, foi o finalzinho da minha análise, né? Eu acabei de calcular quanto é que são os momentos lineares das duas partículas depois da colisão, tá? Escrito, claro, em termos de quantidades que tem a ver com o centro de massa e com a velocidade relativa e com o vetor n chapéu, tá? Então, eu vou usar essas duas equações que eu acabei de mostrar aqui para tentar resolver esse problema, tá? Como eu falei para vocês, parece que é usar um canhão para matar uma pulga, mas é claro, eu não vou usar o sistema de laboratório, eu vou tentar usar essa conta mais sofisticada que combina os dois sistemas de referência, tanto o lab quanto o CM. Né? Bom, por quê? Eu consigo, lembrando, né, que momento linear é a massa da partícula multiplicada pela velocidade. Se eu sei os momentos, eu sei as velocidades no estado final no lab, que é isso daqui, né? P1', P2', são os momentos lineares das duas partículas no estado final. Eu quero saber qual é que é o ângulo entre esses dois vetores. O ângulo desses dois vetores vai ser o mesmo entre as velocidades, né? Entre os vetores velocidades V1', V2'. Aqui está escrito, claro, em termos do vetor velocidade antimassa e do vetor n chapéu, né? O vetor arbitrário. Então, o que eu estou aqui fazendo é fazendo o caso particular desta equação geral, né? Onde as massas são iguais, né? Então, aqui onde eu tenho M1 eu vou botar M, e onde eu tenho M2 eu vou botar M também. E lembrando que no caso das massas iguais, né? Massas iguais, o μ, né? Que é a massa reduzida do sistema, né? A massa reduzida do sistema simplifica, né? Lembrando que a massa reduzida é o produto das massas dividido pela massa total, né? Como as massas, o produto das massas, então, vai dar m ao quadrado, dividido pela massa total, que dá 2m, né? Com isso, eu sei que, neste caso particular de massa igual, a massa reduzida do sistema é massas m sobre 2, né? M sobre 2. E aqui, então, onde eu tinha m1, m2 multiplicado pela velocidade de antimassa, eu fico com essas expressões, m igual para os dois, né? E aonde eu tinha mi, onde eu tinha mi nas expressões originais, aqui, ó, mi, eu vou multiplicar, então, substituir mi por m sobre 2, multiplicado por v e n chapéu. Aqui. Então, aqui eu escrevi aquelas duas equações genéricas para o caso particular de massas iguais, lembrando que a massa reduzida aqui é basicamente a metade de uma massa individual, né, que é m, certo? Lembrando que se eu obter o ângulo entre esses dois vetores, vai bastar para eu saber quanto é que é o ângulo entre os vetores de velocidades, né? A gente sabe que os vetores de velocidades 1 e 2, né, das partículas no lab depois da colisão é essa quantidade aqui, né? P1' por m, P2' por m, dada a definição, claro, de momento linear, né, que é massa vezes velocidade. Né? Então, basta, para saber o ângulo entre esses dois vetores de velocidade, basta saber qual é que é o ângulo entre esses dois vetores momentos lineares. Né? As massas são iguais, né? Como as massas são iguais, né, o que eu vou então escrever é as velocidades. Né? Então, se eu dividir ambos os lados aqui dessas duas equações pela massa, no lado esquerdo eu vou ter as velocidades, né? V1' e V2'. Tá? Isso, então, divido ambos os lados, multiplico ambos os lados, né? Divido por ambos os lados por massa, né? Para obter as velocidades. Né? Eu obtenho essas duas equações, viram duas equações para as velocidades. Né? No lado esquerdo eu tenho V1', V2'. No lado direito, quando eu dividir pelas massas, só sobram a velocidade de centro de massa, V sobre 2, que é o V é a velocidade relativa, e o versor n chapéu, certo? O ângulo entre esses dois vetores pode ser calculado a partir do produto escalar desses dois vetores em geometria analítica. Né? Por quê? Lembrando que o produto escalar de dois vetores é igual ao módulo desses dois vetores multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, se eu calculo o produto escalar de dois vetores, sabido os seus módulos,
eu consigo automaticamente calcular quanto é que é o ângulo entre eles, né? Por definição de produto escalar. Então, se eu souber o produto escalar entre o V1 e o V2, necessariamente eu vou ter informação sobre o ângulo entre esses dois vetores, né? Eu vou calcular, então, quanto é que é o produto escalar do V1' com o V2', mas o V1' e o V2' são escritos em termos do centro de massa, né, da velocidade de centro de massa, e do vetor proporcional ao n chapéu. Então, aqui eu estou escrevendo explicitamente quem é o V1' escalar com o V2' a partir da equação de cima, né? V1' está aqui, escalar com o V2', certo? Fazemos os produtos escalares, né? Obviamente eu vou ter 4 produtos escalares, né? VCM escalar VCM, que dá o VCM ao quadrado, né? Vetor velocidade centimassa ao quadrado. Eu vou ter este cara N chapéu com N chapéu, né? N chapéu com N chapéu, lembrando que o modo do vetor N chapéu é o vetor unitário, né? Isso basicamente, então, o produto escalar desses dois vetores aqui vai dar menos, né? Mais com menos dá menos. E o produto escalar dá V quadrado, né? V quadrado sobre 4, né? Multiplicado por N chapéu escalar N chapéu, produto escalar de dois vetores unitários da 1, né? São vetores paralelos e unitários, né? Explicitamente. Então, e claro que teria ainda os mistos, né? Os produtos escalares mistos, N chapéu VCM e VCM N chapéu, né? VCM N chapéu. Mas lembra, os mistos, os produtos escalares mistos vão se cancelar, né? Por exemplo, se eu tenho VCM escalar com N chapéu tem sinal menos, e o N chapéu escalar VCM tem sinal mais. Então, eu tenho um cancelamento dos produtos escalares trocados aí, VCM e N chapéu. Tem um cancelamento devido à troca de sinal aqui desse termo para esse, né? Então tá pronto, tá calculado quanto é que é o produto escalar V1', V2', que são as velocidades das partículas 1 e 2 depois da colisão no sistema de laboratório, certo? Basicamente esta quantidade. Agora eu vou ter que calcular se isso aqui é zero, não é zero, etc. A princípio ele só é obtido a partir do quadrado do vetor velocidade centimassa e do quadrado do vetor velocidade relativa, né? V1 menos V2 módulo quadrado. Vamos calcular as duas quantidades para ver quanto é que dá essa diferença, né? Eu vou começar com velocidade centimassa, calculando explicitamente, né? Velocidade centimassa é massa vezes a velocidade da partícula 1 mais massa 2 vezes a velocidade da partícula 2, no instante inicial, por exemplo, dividido pela massa total. Da condição inicial, a gente sabe que a velocidade da partícula 1 é v, e a velocidade da partícula 2 no instante inicial, né, antes da colisão, é zero, né? Ele está em repouso, ele é o alvo fixo, né? Alvo fixo. Então, nessa configuração de condição inicial, né, projétil quanto um alvo fixo, a velocidade centimassa basicamente é a massa da partícula, massa das partículas, né, multiplicado pelo V1, que é igual à velocidade relativa, né, dividido pela massa total, né. Lembrando que massa dividido pela soma das massas, no caso de massas iguais, né, dá m dividido por 2m, isso dá basicamente V sobre 2. Ou seja, a velocidade centimassa, basicamente nesta configuração de condição inicial, né, me diz que a velocidade centimassa, o vetor velocidade centimassa é o vetor V, que é a velocidade da partícula 1 antes da colisão, dividido por 2. Quando eu tomo o módulo quadrado para calcular esse primeiro termo aqui, isso vai dar, claro, V quadrado dividido por 4, né? V quadrado dividido por 4, certo? Então tá claro quanto é que dá o produto escalar, né? Se a velocidade centimassa ao quadrado, né, ao quadrado do vetor velocidade, né, é igual a V quadrado sobre 4, significa que o produto escalar entre esses dois vetores, né, velocidade no estado final, que é depois da colisão no sistema de laboratório, é zero, né, porque eu tenho cancelamento desses dois termos, e significa que os dois vetores são perpendiculares, né? Ou seja, o vetor V1' é perpendicular ao vetor V2', porque o produto escalar entre eles é zero, né? O ângulo entre eles é π sobre 2, né? 90 graus, são dois vetores perpendiculares. Então aqui está um caso particular. Para esta condição inicial, né, massas iguais e alvo fixo quando um projétil, né, eu tenho que, se isso acontecer, os vetores velocidades finais dessas duas partículas são perpendiculares entre si no sistema de laboratório, né? Sistema de laboratório. Certo. Aqui o segundo exemplo, onde eu ainda considero, claro, colisão elástica, né?
também com partículas de mesma massa. Só que agora, ao invés de eu ter um projétil quanto um alvo fixo, né, eu vou ter, então, a condição inicial agora é diferente. Eu só sei que eles são perpendiculares. Então, eu tenho dois vetores, V1 e V2, ambos são não nulos, né? E só que a única coisa que eu sei é que a direção entre eles é perpendicular. Claro, vai ter um momento que, como eles são perpendiculares, eles vão se chocar, né? Depois dessa condição inicial, é claro, vão ter novas direções os vetores de velocidade finais, né? Então, o que eu quero saber é se eles são perpendiculares, né? Esses dois vetores de velocidade são perpendiculares como condição inicial antes da colisão. Qual é o ângulo entre os vetores de velocidades dessas duas partículas depois, né? Depois da colisão, que é o V1', V2'. Muito bem. Então, de novo, eu vou utilizar aquelas mesmas equações, né? Eu já calculei aqui quanto é que é o produto. De novo, como eu quero saber ângulo, na verdade, eu quero saber quanto é que é o produto escalar, né, desses dois caras, para eu tentar calcular o ângulo, né? Então, eu já calculei para nós aqui, ó. Já calculei aqui para nós quanto é que é o produto escalar V1', V2'. É o quadrado da velocidade de antimassa menos V quadrado sobre 4, onde V quadrado é o quadrado do vetor velocidade relativa. Claro que aqui, esses vetores têm outros tamanhos, né? Vamos lá. Eu só estou reescrevendo o que eu acabei de mostrar no exercício anterior, né? O produto escalar entre os dois vetores, no lab, depois da colisão, é dado em termos de velocidade de antimassa ao quadrado e da velocidade relativa das duas partículas ao quadrado. A configuração inicial que a gente tem é essa daqui. As massas são iguais, mas as velocidades são essas, tá? O V1 é perpendicular ao V2. Eu vou ter um vetor soma aqui, que é o V1 mais V2, que está aqui na hipotenusa, né, no triângulo retângulo. Então, o vetor soma, né, está relacionados, esses três vetores, né, o V1, V2 e vetor soma, estão relacionados por geometria de um triângulo retângulo, devido ao caso que eles são perpendiculares entre si no início, na condição inicial. Né? Agora, então, vamos calcular de novo quanto é que é o VCM e o V para esta configuração, né, onde as duas partículas são perpendiculares entre si no início, né, antes da colisão. Então, vamos calcular explicitamente o VCM, né, o vetor velocidade de antimassa. Aqui está a expressão, né, M1, V1 mais M2, V2 dividido pela massa total. Como as massas são iguais, né, ou seja, M1 e M2 são igual a M, dividido por 2M, ou seja, a massa total é 2M, né? Se eu tenho cancelamentos das massas, me dá um fator 1/2. E o que sobra aqui dentro, né, é a soma do V1 com o V2. Então, V1 com V2. Se eu calcular o quadrado, né, do vetor velocidade de antimassa, né, vejam bem, né, que quando eu calculo aqui, usando o triângulo retângulo, eu sei quanto é que é o quadrado da soma V1 mais V2. O quadrado da soma V1 mais V2 é o tamanho, módulo quadrado desse tamanho aqui da hipotenusa, né? Então, o tamanho da hipotenusa ao quadrado é o tamanho deste lado, que é o V1 ao quadrado, né? Mais esse outro lado, que é o V2 ao quadrado. Tá? Lembrando que quando eu elevo o vetor velocidade ao quadrado, isso dá 1/4, né? 1/4. Quadrado do vetor soma, V1 mais V2. O quadrado do vetor soma é a soma dos quadrados dos vetores individuais, né? Vetores velocidades individuais, né? Devido à configuração geométrica, né, perpendiculares entre si no estado inicial. Então aqui eu vou substituir o quadrado da soma pela soma dos quadrados, né, dos caras. Então, aqui já elevamos ao quadrado essa expressão, dá 1/4 quadrado da soma, mas o quadrado da soma é a soma dos quadrados dos caras, porque os vetores são perpendiculares. Tá aqui. Muito bem. Já calculei quanto é que é o VCM quadrado, que é o primeiro termo aqui, que é necessário para calcular o produto escalar. Agora vamos para o segundo termo, que é calcular quanto é que vale V2, né? V quadrado, que é o quadrado do vetor velocidade relativa. Lembrando a definição do vetor velocidade relativa, né? É o vetor V1. O vetor velocidade relativa é o V1 menos V2, né? É a diferença dos dois vetores antes da colisão. Né? Se eu elevar ao quadrado, né? Se eu elevar ao quadrado, é o quadrado desses dois caras, ou seja, esse cara escalar com ele mesmo, né? Este cara, essa diferença escalar com ela mesma, né? Isso vai nos dar três termos, né? Quadrado do primeiro, quadrado do segundo,
ou seja, quadrado de V1 quadrado de V2 menos duas vezes o primeiro pelo segundo, produto escalar, claro, né? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, V1 escalar V2. Né? Isso seria a expressão explícita do módulo quadrado de V, né? Que é o vetor velocidade relativa. Mas o produto escalar V1, V2, né, é zero, porque esses dois vetores são perpendiculares. Quando eu tenho dois vetores perpendiculares, o produto escalar é nulo. Né? Então, esse terceiro termo aqui, que é o que envolve o produto escalar das duas velocidades antes da colisão no lab, né, é zero. E significa para esta condição inicial, o vetor V2 é basicamente, né, V quadrado, né, é V1 quadrado mais V2 quadrado, certo? Comparando então com o VCM quadrado, que também é V2 sobre 4, né, a gente já consegue entender o que vai acontecer com o produto escalar, né, explicitamente. Aqui. Lembrando, eu acabei de mostrar que o VCM é 1/4 soma dos quadrados das velocidades. Mas eu acabei de mostrar que soma das velocidades é o próprio vetor velocidade relativa ao quadrado, né? Explicitamente. Então eu consigo escrever aqui o vetor velocidade centimassa como sendo 1/4 v quadrado, né? Explicitamente. Bom, e aí acabou, né? Se o velocidade centimassa é v quadrado sobre 4, dadas as condições iniciais, eu tenho de novo o cancelamento desses dois termos. Eu tenho de novo, novamente, o produto escalar entre V1 e V2 depois da colisão zero, significando que eles são vetores perpendiculares depois da colisão. Então, se eu tenho massas iguais, começando com vetores antes da colisão que são perpendiculares, depois da colisão eles vão continuar sendo perpendiculares, referente, claro, ao sistema de laboratório, que é o que eu estou analisando, né? Toda essa análise que eu fiz no caso anterior e agora são os vetores de velocidades no estado final no sistema de laboratório. Aqui eu vou fazer um outro exercício, continuo, claro, colisão elástica, né? No caso aqui é colisão elástica frontal, né? Então tenho as duas partículas vão colidir frontalmente, né? Só que agora eu vou fazer o caso onde as massas são distintas, né? Uma das partículas tem massa m pequeno e a outra tem massa m grande, então só para distinguir as duas massas, né? E o corpo que tem massa m grande, tá? Ele está em repouso. Então, de novo, eu tenho uma colisão frontal, né, de um projétil contra um alvo fixo, né? Com massas diferentes. Né? Então, o alvo tem massa mzão e o projétil tem massa m pequeno. Aí, aí eu vou dar as condições iniciais, né? Então, dada que a energia cinética inicial do corpo m, que é o projétil, né, seja E0, então E0 é a energia cinética da partícula projétil que tem massa m pequeno, né? E a energia cinética do corpo m depois da colisão, né? Como ele tem repouso no início, ele vai ter uma velocidade final depois, que eu vou ter que calcular, mas a energia cinética dele depois da colisão eu vou chamar de E. Então, E0 é a energia cinética da partícula projétil e E é a energia cinética da partícula alvo depois da colisão. Certo? Eu quero calcular quanto é que é a razão dessas duas energias cinéticas da partícula alvo depois da colisão, dividido pela partícula projétil antes da colisão, em termos das massas, né, das relações das duas massas. Né? Ou seja, eu vou tentar escrever a razão E sobre E0 explicitamente em termos das massas das duas partículas e analisar quanto é que essa razão vai ser máxima e mínima. Né? Significa que qual é que é o range possível dos valores máximos e mínimos dessa relação entre as energias cinéticas, né? Antes e depois da colisão. Então, vou começar as representações, né, gráficas. Né? Aqui eu tenho, então, a condição inicial. Tá? Então, eu tenho a partícula projétil de massa m pequeno. Eu tenho o alvo com massa m grande. Ela está em repouso. A energia cinética da partícula m pequena é E0. A colisão, e o estado final é este, né? Eu tenho a partícula mzão, a maior, né? O que era o projeto, não sei se é maior, né? A alvo, né? Vai ter uma velocidade depois da colisão que eu vou chamar de Vzão, tá? Então, Vzão é a velocidade da partícula alvo, que tem massa mzão, depois da colisão, e a energia cinética, dada a notação, a energia cinética dela é E. Claro que a partícula projétil vai ter a sua velocidade final, né, que eu vou chamar de Vm linha, tá? É a velocidade da partícula que tem massa m depois da colisão. Tá?
no lab. Aí, a princípio aqui eu não sei quanto é que ela vale. Eu vou usar a conservação de momento e energia para determinar isso, tá? Mas basicamente, essas aqui são as configurações que eu estou analisando. Sistema livre, né, como a gente mostrou, colisões elásticas, é um sistema que conserva momento linear e energia, né? Basicamente energia cinética. Então eu vou usar as leis de conservação para tentar obter quanto é que é essa razão, E sobre zero. Começar com conservação de momento no sistema de lab, né? Então, no sistema de laboratório, o momento linear do sistema, basicamente a energia, momento linear da partícula que tem massa I pequeno, né? Tá aqui. Então, é basicamente o momento da partícula projétil. Massa dela multiplicado pela sua velocidade, que eu vou denotar por Vm. Então, Vm é a velocidade inicial da partícula que tem massa M. Depois da colisão, eu tenho duas partículas, né, que estão ambas com velocidades, ambas têm momentos, né, no sistema do laboratório. O momento da partícula Mzinho tem velocidade, que tem velocidade Vm' é esta aqui, né? Momento é massa dela, vezes a sua velocidade, que eu estou denotando por Vm', mais o momento linear da partícula alvo, né, que tem massa m e velocidade visão. Essa equação aqui é da conservação de momento linear no sistema de laboratório. Não estou usando o centro de massa aqui, é só lab, tá? Agora eu vou analisar a questão da conservação de energia, basicamente conservação de energia cinética, né? Certo? No instante inicial, antes da colisão, só a partícula que tem massa m pequeno tem energia cinética, que inclusive é o E0, né? É 1 meio m velocidade da partícula que tem massa m ao quadrado, essa é a energia cinética dela, é o E0. Então, só ela tem energia cinética, e depois, ambas têm energia cinética, né? Tanto a partícula que tem massa m pequena, quanto a partícula que tem massa m grande, ou seja, o projétil e o alvo, ambos devem ter energias cinéticas, né? Certo? Por conservação, essa equação aqui tem que ser satisfeita, né? Energia cinética inicial tem que ser igual à energia cinética final, porque energia é conservada para sistemas livres, que é o caso das colisões elásticas, né? Lembrando que aqui, claro, esses vetores de velocidades que aparecem tanto na conservação de momento quanto na conservação de energia cinética, eu não conheço eles. Mas como o meu movimento é unidimensional, a gente já fez um problema parecido quando a gente analisou um projétil que explodiu, né, no espaço exterior em 3 fragmentos, né? Como o movimento aqui é unidimensional e eu sei informação apenas da partícula inicial, que é o projétil, né, que tem massa m pequena e velocidade Vm, eu vou, claro, usar essas duas leis de conservação, mas vou, claro, reescrever a velocidade do alvo e a velocidade do projétil depois da colisão, e em termos da velocidade do projétil, que é a informação inicial que eu tenho, que é o vetor velocidade Vm, né? Vetor velocidade Vm. Eu vou dizer que eles são vetores proporcionais, né? Esses dois vetores de velocidades finais são proporcionais ao vetor projétil, a velocidade do vetor projétil, a velocidade do projétil na condição inicial, são proporcionais, só que eu não sei quanto é que são as constantes de proporcionalidade. Então eu vou dizer que esses dois vetores são proporcionais ao vetor do projétil, né, vetor velocidade do projétil, e eu vou deixar livre, então, as proporcionalidades que eu vou chamar de Km e K'. Tá? Então, Km é a proporção entre o vetor velocidade da partícula M, né, alvo, proporcionalidade dela com a velocidade do projétil antes da colisão. E K' é, claro, a relação entre o vetor velocidade da partícula projétil depois da colisão com a velocidade da partícula projétil antes da colisão. Tá? Então, eu vou voltar aqui, né? Vou, claro, usar as condições de momento linear e energia cinética serem conservadas para tentar determinar quem são essas constantes de proporcionalidade, né? O meu foco é basicamente só calcular quanto é que é o K', né? Só quem é o K' explicitamente. Bom, então, para conservação de momento, lembrando esses dois vetores aqui, ó. Então, o V' e o Vzão vão ser escritos todos em termos do Vm, que é a velocidade do projétil antes da colisão. Tá aqui. Como é unidimensional e eles são vetores paralelos, né? Paralelos ou antiparalelos, vai depender do sinal dos Ks, né?
eu consigo, ao invés de escrever uma equação vetorial, eu escrevo uma equação escalar, né? Então, conservação de momento, então, é massa, módulo da velocidade da partícula projétil é igual massa, m, a velocidade da partícula projétil depois da colisão, que eu estou dizendo que ela é K'V, aqui, mais o momento linear da partícula de Vzão, né? Partícula de massa mzão depois da colisão, que é o alvo, massa, o Vzão é Km multiplicado por Vm, está aqui explícito. Isso dá uma equação, vocês conseguem ver, uma equação que relacionam, né, se eu dividir por mzinho ambos os lados, isso vai dar uma equação, a conservação de momento linear, né, vai dar uma relação entre os dois coeficientes, né, Km e K', certo? Conseguem ver aqui que o Km está relacionado com o K' explicitamente, né? O Km é a razão entre as massas, mzinho sobre mzão, 1 menos K'. Essa relação entre os Ks vem da conservação de momento linear. Eu vou usar agora a segunda equação, que é a equação para conservação de momento, a conservação de energia, né, cinética. Ela vai me dar, então, uma segunda equação. Aqui está uma relação para energia cinética, né? Já tirei os 1/2, né? São comuns aos três termos, 1/2. Então, aqui eu só vou multiplicar as massas pelas velocidades ao quadrado, lembrando que as velocidades finais aparecem lá as constantes de proporcionalidade, né, explicitamente, aqui e aqui, né? Cada quadrado do K', quadrado do Km e as velocidades do projétil, né, ao quadrado. Isso dá uma segunda equação, né? Uma segunda equação que relaciona os dois coeficientes. Como eu tenho dois coeficientes a determinar e duas equações, uma que vem do momento de conservação do momento linear e a outra que vem da conservação de energia cinética, né, eu consigo resolver explicitamente, né, obter as soluções para eles. Eu vou começar então para calcular quanto é que é o K', tá? Então, como eu sei quanto é que é Km, eu vou escrever Km em termos de K' na segunda equação, que é a equação que advém da conservação da energia, tá? Então, eu tenho massa dividido pela massa pequena, Km escrito em termos de K', tá aqui explicitamente, né? Mais K' quadrado igual a 1. Bom, vou ter uma equação de segundo grau para K', tá aqui explicitamente, né? Resolvo essa equação de segundo grau para K', por Bhaskara, né? Eu vejo aqui na solução da Bhaskara, eu vejo que eu tenho duas soluções, explicitamente. Aqui eu já escrevi para vocês o detalhe da conta, né? Mas, obviamente, é só usar Bhaskara na equação de segundo grau para K', né? Eu tenho duas soluções, uma que é K' igual a 1 e outra que é K' igual a subtração das massas dividido pela soma das massas, tá? O K' igual a 1 é um caso bem particular. Eu vou só mostrar para vocês o que significa o K' C1, né? K' C1, se vocês a gente voltar aqui, né? A gente vai voltar aqui, né? K' C1 significa que o Km é zero. Se o Km é zero, significa que a velocidade do alvo depois da colisão é nula. Então esse K1 e K' igual a 1 significa a condição onde a partícula alvo continua parada, né? Continua parada depois da colisão. Significando que o E, né, é nulo, e significando então que a razão E sobre E zero é zero. Tá? Então isso é uma possibilidade. Tá? Ou seja, K' igual a 1 corresponde ao caso onde o alvo vai continuar em repouso. E, obviamente, ele não vai ter energia cinética. Né? O E é zero. Então, E sobre E zero, para esta solução, é o valor mínimo possível. Né? E sobre E zero vai ser zero. A outra raiz depende das massas, né? De subtração pela soma das massas. Né? Aí, nesse caso, eu vou ver o que acontece, né? Então, K' admite essa outra raiz, substituo aqui para Km, né? Substituo aqui para Km, explicitamente. E calculo, volto lá para a equação da energia mecânica, conservação da energia mecânica. Energia mecânica inicial, ou com a energia cinética inicial, mais a energia cinética da partícula projétil final, substituindo quem é o K', né? K' agora é esta criatura aqui, ao quadrado, né? A velocidade inicial,
certo? E a energia cinética da partícula alvo agora é não nula, que é chamada E, né? Que é chamada E, certo? Com isso, lembrando que eu consigo escrever, então, a energia cinética da partícula projétil como sendo proporcional à energia cinética da partícula projétil inicial, né, no instante inicial, a menos das massas, né, aqui ao quadrado, certo? Então, eu continuo fazendo essa continha aqui, eu isolo o E0, né, isolo o E0, então, ou seja, passa esta relação para o lado esquerdo, ou até isto, que só depende de E0 explicitamente, né, e no lado direito só o E, que é a energia cinética da partícula alvo depois da colisão. Bom, como eu tenho E0 de um lado e E do outro, aí eu consigo dividir todo mundo por E0, né? Então eu tenho que a razão E sobre E0 pode ser escrito então como 1 menos este quadrado que envolve as massas, né? Faço MMC, tomo os quadrados, etc. Eu vou ver então que a razão E sobre E0 é 4 produto das massas dividido pelo quadrado da massa total. Então eu tenho o segundo caso, né, onde a energia cinética da partícula alvo é não nula, e neste caso, se é não nula, a razão das energias cinéticas vale esta quantidade, que depende só das massas, das relações das massas, né? Dependendo das relações das massas, eu posso ter máximos e mínimos, né? Já vejam bem que eu já vi que um mínimo para a razão vai ser quando o K' é 1, né? Quando a partícula alvo continua em repouso, né? Só quem vai ter energia cinética é a energia e momento é a partícula 1, né? Projétil. Neste caso aqui eu consigo mostrar para quais relações entre as massas esse valor da razão E sobre zero é máxima, né? Eu vou fazer o teste da derivada primeira, por exemplo, relativo à massa emisão, né? Se eu derivar essa expressão em termos da massa emisão igual a zero, fazer o teste da derivada primeira, eu vou ver quem são os pontos extremos, no caso é o ponto de máximo, né? Então aqui eu calculei quanto é que é a derivada, né? Igual a zero, derivada primeira igual a zero desta quantidade aqui, né? E eu vejo aqui que a derivada vai ser nula quando as massas forem iguais. Né? Então, esse extremo é um máximo. Quando as massas forem iguais, obviamente aqui vocês conseguem ver que quando as massas são iguais, aqui eu tenho 2m ao quadrado, que está 4m, né? Que está dividindo 4m ao quadrado, né? Perdão, 4m ao quadrado sobe embaixo, em cima também tem 4m ao quadrado. Eu vou ter então um máximo para essa razão valendo 1, né? Então, quando as massas são iguais, a razão dessas energias é 1. E se as massas só tem um extremo, né? Ou seja, só tem um ponto de máximo, né? Mas também se eu, por exemplo, se eu tomar a massa emisão muito grande, né? Ou seja, o alvo é muito massivo, né? Eu vejo que eu tenho um limite, né? O E sobre zero vai tender a zero, né? No limite onde o alvo é muito massivo comparado com o projétil, certo? Então aqui a gente já viu todos os limites para a razão E sobre zero como dependente das massas, né? É máximo, né? É máximo valendo 1 quando as massas são iguais, e a razão vai ser nula em dois casos, né? Onde a partícula alvo se mantém em repouso, ou quando a partícula alvo é muito massiva comparado com a partícula projétil. E finalmente, para encerrar, eu vou fazer um último exercício, que é o caso seguinte. Eu conheço o ângulo, né? De novo, colisão elástica, né? Entre duas partículas, caso geral, né? Eu conheço o ângulo entre o vetor momento linear da partícula depois da colisão, que é o P2', né? E o vetor velocidade antimassa, basicamente, ou seja, o produto de M2 vezes Cm. Eu vou dizer que eu estou na configuração onde o ângulo θ2, né? É máximo, né? Que é essa configuração que eu tenho aqui, né? Se isso acontece, dada essa condição inicial, né? Qual é que vai ser o ângulo para a partícula 1, né? Se eu tenho essa condição inicial, onde o P2' e o ângulo entre o P2' e o M2 VCM é o θ máximo. Lembrando que quando é θ máximo, eu tenho um ângulo de 90 graus entre o vetor momento e o vetor n chapéu, né? Eles são perpendiculares, e aí eu tenho um ângulo máximo entre esses dois vetores aqui, né? Certo? Então, eu estou nesta condição aqui inicial, tá? É que eu já representei os dois vetores, tanto menos μv quanto mais μv n chapéu, são vetores
coeficientes simétricos, né? Mas a condição inicial é esta aqui, tá? Eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho o P2', o M2... Esse é o P2 estrela, né? P2 estrela é este vetor, né? Aqui só para entender os ângulos, né? Eu sei que aqui é o θ máximo, eu vou ter um outro ângulo que é o beta, que é o entre este vetor e este, né? Lembrando que a soma dos ângulos dentro de um triângulo tem que estar π sobre 2, ou 180 graus, né? Aí eu consigo obter quanto é que é este ângulo aqui, que é o beta, né? Então a soma dos ângulos dentro do triângulo retângulo tem que dar π, né? Os 180 graus. Isso significa que θ máximo mais 90 graus, que é π sobre 2, mais beta, tem que dar π, e aí eu consigo obter quanto é que é beta, né? Beta, este ângulo aqui vale π sobre 2 menos 2 θ máximo, né? Por soma dos ângulos, né? Dentro do triângulo retângulo. Lembrando que o ângulo entre o vetor M2VCM e o menos μ VN chapéu, né? É o ângulo alfa, né? O ângulo alfa, que é este ângulo aqui, que é o ângulo entre este vetor e este vetor aqui, né? Que é alfa, basicamente por complemento do ângulo complementar, né? Ele vale π menos o beta. Como a gente já determinou o beta, a gente sabe quanto é que é o alfa, né? Que é o ângulo entre este vetor, que é o P2 estrela, com o vetor menos μ v n chapéu. Então ele é π menos beta, então vai dar π sobre 2 θ2 máximo, né? Ou seja, dado pela condição inicial, este ângulo aqui. Bom, sabido quanto é que é o ângulo entre o vetor P2 estrela e o menos μ Vn chapéu, agora eu vou calcular quanto é que é o ângulo entre o vetor M1 VCM, porque agora eu estou interessado com o ângulo entre o P1 estrela e o P1, né? Explicitamente, que é o θ1, né? Quero saber quanto é que é o θ1. Então, o ângulo entre o M1 VCM, que é proporcional ao M2 VCM, ou seja, proporcional ao vetor velocidade antimassa, né? Ou seja, é proporcional a esse vetor aqui, né? A menos a troca da proporcionalidade. Mas a direção e o sentido é o mesmo, é a direção do vetor velocidade de antimassa. E o vetor Vn chapéu é este cara aqui, né? Então, eu quero saber quanto é que é o ângulo entre esses dois vetores. Um cara que é proporcional ao VCM e o vetor μVn chapéu. Tá? Esses dois vetores aqui, claro, são proporcionais. Né? O P1 estrela e o P2 estrela são vetores proporcionais. E aqui está a configuração, então, relativo à partícula 1, né? Depois da colisão do sistema de laboratório. Aqui está o vetor P1'. Eu quero saber quanto é que é o θ1, né? O ângulo θ1. Que é o ângulo entre o P1' e o vetor P1 estrela, que é massa M1 vezes o vetor velocidade antimassa. E este vetor aqui, que é o que faz o círculo, né, porque o vetor n chapéu é arbitrário, né, o vetor n chapéu, certo? Então, por geometria, você consegue ver que o ângulo é alfa, né, também. Né? O ângulo entre este cara e este cara aqui, a gente sabe quanto é que vale, né, explicitamente. Né? O ângulo entre eles vai ser alfa, né? Perdão, beta, né? Beta. Então eu vou calcular quanto é que é usando esta relação aqui de geometria, já determinada alguma coisa, né? Que é o alfa e beta a partir da condição inicial. Vou tentar calcular quanto é que é o θ1, tá? Eu vou acelerar aqui, eu vou usar a lei dos cossenos para este triângulo retângulo que envolve o θ1, né? A lei dos cossenos, o triângulo que não é retângulo, né? O triângulo que eu tenho é este daqui, né? Onde eu tenho os vetores P1', M1 vezes VCM e o vetor μ, V, N chapéu, que tem este módulo, né? μ vezes V. Eu sei os ângulos, aqui é o θ1, aqui eu sei que é alfa, né? Por geometria. E o alfa eu calculei a partir do θ2 máximo, né? Da lei dos senos, tá? Que é a geometria analítica, né? Tem lei dos senos e dos cossenos, tá? Aqui até eu coloquei para vocês, depois vocês veem a lei dos cossenos. Mas o que eu vou usar aqui é a lei dos senos, tá? Se eu sei o ângulo, eu consigo escrever o seno desse ângulo em termos dos catetos, tá? Então eu sei que o ângulo alfa que está aqui, né? O ângulo alfa que está aqui, o cateto oposto a ele, né? Que é o P1, né? P1', tá? Ou seja, P1', que é o cateto oposto, dividido por seno de alfa, também é igual a divisão do cateto oposto relativo ao outro ângulo dividido por seno desse ângulo. Tá? Aqui eu vou usar o θ1, né, que é o outro ângulo que eu conheço. O cateto oposto ao θ1 é o cateto que tem tamanho μv, né? μv.
Então, essas duas razões são iguais, né? Essas duas razões, obviamente, por lei dos senos, né, envolve os senos dos dois ângulos, que eu conheço os três lados e os dois ângulos, o alfa e o θ1, né? Então, significa, mostrando, só separando aqui o seno de θ1, né? O seno de θ1 pode ser escrito em termos de mv dividido por P1', né? Que são os catetos ali, né? Multiplicado por seno de alfa, onde alfa, nós acabamos de mostrar pela geometria da condição inicial, que é π sobre 2, né? Π sobre 2 mais o θ2 máximo, né? Lembrando que o seno de π sobre 2 mais um certo ângulo é cosseno desse certo ângulo, né? Então eu consigo escrever esse seno aqui de π sobre 2 mais 2 θ máximo em termos apenas do cosseno de θ2 máximo, né? Então o seno de θ1 está relacionado com o cosseno de θ2 máximo, né? E você consegue, eu já calculei quanto é que é o θ1 e eu quero saber se é possível o seno de θ1 ser o valor máximo ou o θ1 ser o valor máximo, né? Lembrando quem é o valor máximo de seno de θ1, né? É μv sobre m1 VCM, tá? Eu fiz o cálculo aqui e mostrei que, partindo da definição de cosseno de θ2 máximo, né? Ou seja, escrevendo em termos de seno de θ2 máximo, que é conhecido, né? Que é μv sobre m2 VCM, eu consigo mostrar que o seno de θ1 é o seno de θ1 máximo multiplicado por uma quantidade que é maior que 1 sempre, né? Então, eu nunca vou ter o θ1 sendo o θ1 máximo, dado essas condições iniciais. Eu também poderia entender que o θ1 não pode ser o θ1 máximo, porque o ângulo alfa aqui é sempre maior que π sobre 2, né? O que significa aqui na nossa geometria que se esse ângulo aqui é sempre maior que π sobre 2, eu nunca vou ter o valor maior possível para o θ1, porque esse valor máximo do θ1 vai ocorrer quando eu tenho um triângulo retângulo. Como o alfa é sempre maior que π sobre 2, eu não vou ter nunca um triângulo retângulo, né? E o θ1 vai ser sempre menor que o θ1 máximo explicitamente, tá? Eu vou terminar aqui a aula, eu me estendi muito, tá? Desculpem, para fazer os exercícios. Então, na aula que vem, a gente vai... Aqui eu já encerrei a questão desse exemplo de usar a colisão elástica para analisar leis de conservação. Explicitamente, eu queria analisar a conservação da energia cinética, né, para sistema livre. Na aula que vem, eu vou, então, encaminhar como é que fica a análise de corpo rígido. Porque até aqui a gente analisou sistemas de partículas genéricos, né? Eu continuei pontuando em alguns momentos que se simplificariam várias quantidades quando a gente analisa o corpo rígido, né? Como no corpo rígido, as distâncias relativas entre as partículas não se alteram, né? Várias quantidades são facilmente calculadas usando as expressões gerais para o sistema de partículas que a gente já obteve. Então, na aula que vem eu vou analisar corpo rígido, né? E explicitamente introduzir para vocês a questão do momento de inércia, né? Quando eu estou com um corpo rígido rotacionando em termos de um eixo de rotação, em torno do eixo de rotação, a gente vai precisar saber quanto é que é o momento de inércia da partícula, na verdade, o momento de inércia desse corpo rígido relativo àquele eixo de rotação, né? Então, a gente vai aprender também na aula que vem, além de definir corpo rígido e as propriedades dele, né? Também calcular quanto é que é o momento de inércia relativo a eixos, né? A eixos de rotação. A gente vai derivar dois teoremas, né? O teorema dos eixos paralelos e dos perpendiculares, né? O teorema de Steiner e dos eixos perpendiculares, e fazer exercícios de aplicação sobre corpo rígido. Na terça que vem eu vou fazer dinâmica de corpo rígido, né? Como é que eu analiso a dinâmica, se tem torque ou forças externas sobre um corpo rígido, como é que a gente resolve a dinâmica usando mecânica clássica, né? Para corpo rígido. E aí eu fico na quinta só para fazer, na quinta que vem, né? Só para fazer então a questão da análise do sistema de referência não inercial. Então eu vou usar duas aulas, a quinta, próxima aula quinta e terça, para analisar o todo de corpo rígido, né? Especificamente. Certo?